Em setembro de 2024, arqueólogos, escavando um recinto de pedra em Göbekli Tepe, anunciou uma significativa descoberta. Sob uma parede de entulho rudimentar, jazia de bruços na terra esculpido, estátua com aparência humana. A oficial. A explicação chegou rapidamente. Uma vela votiva. Oferenda um presente ritual colocado, deliberadamente por adoradores neolíticos como um ato de devoção aos seus deuses. A interpretação foi declarada com confiança institucional e relatos, sem contestação séria. Merece. Desafio sério. Göbekli é o mais antigo. Complexo canteiro de obras em pedra em terra. Seus pilares de calcário em forma de T são projetadas com precisão astronomicamente, orientado e coberto de forma sofisticada, esculturas tridimensionais que levavam habilidade extraordinária para produzir. A parede, sob a qual esta estátua foi encontrada, entulho não cortado. A própria estátua era esculpido com uma base de pino projetada para exibição vertical. Foi encontrada na horizontal. E de bruços. Qual é o físico? As evidências de fato mostram o que revelam. Sobre quem construiu este site, quem veio depois deles e por que foi em última análise. Enterrado exige uma prestação de contas adequada. Antes que a estátua possa significar qualquer coisa, a própria tenda de Göbekli tem que ser compreendido pelo que realmente é. Não é o que os livros didáticos padrão descrevem. Sugere não a versão higienizada que posiciona-o como algo impressionante, mas local religioso primitivo, construído por caçadores-coletores entre rituais, refeições. Quais são as evidências físicas no local? Isso fica evidente quando você olha para ele diretamente e siga-o sem o andaimes interpretativos que é a corrente principal. A arqueologia construiu tudo em torno disso. Algo que a linha do tempo convencional de a civilização humana não tem conforto. Lugar para Göbekli fica em uma rocha calcária. Cordilheira no sudeste da Turquia, em região de fontes antigas chamada Superior, Mesopotâmia. Foi identificado pela primeira vez por Curtis, pastores e posteriormente investigaram por Klaus Schmidt, arqueólogo alemão. A partir de 1994, o que Schmidt encontrou abaixo da superfície daquela colina não era uma coleção de pedras eretas e rústicas. Era um complexo de recintos circulares contendo pilares de calcário em forma de T, muitos deles com mais de 5 metros de altura e pesando até 10 toneladas, extraído da rocha matriz, moldado com precisão, transportado para o local e erguido de forma organizada, arranjos geométricos. Esculpidos em suas superfícies em 3 dimensões eram raposas, abutres, escorpiões, auroxes, guindastes, figuras humanas sem cabeça e símbolos abstratos cujo significado permanece contestado. A escultura não é decorativa, arranhando, é controlado, deliberado, tecnicamente sofisticado. Alvenaria. O local abrange 22 acres. São conhecidos aproximadamente 200 pilares. Existem escavações e estão em andamento. Por 30 anos, menos da metade do site foi descoberto. Eis o que define o padrão. Explicação estruturalmente insustentável. A ponta de Göbekli foi datada de aproximadamente 9.600 a.C., colocando sua construção há mais de 6.000 anos, antes de Stonehenge e mais de 6.000 anos antes da invenção da roda. A civilização que supostamente construiu, isso de acordo com a arqueologia, consenso consistia em caçadores-coletores, operando sem agricultura, sem escrita, sem ferramentas de metal e sem qualquer aspecto organizacional. Infraestrutura que todos os outros monumentos, é necessária uma ambição comparável. Pilares foram extraídos, moldados e criados por pessoas que, da mesma forma, respiração descrevem os arqueólogos como vivendo em acampamentos temporários e subsistindo de caça selvagem. Essa tensão nunca foi resolvida. Simplesmente não foi resolvido. Foi reafirmado com crescente confiança, cada vez que surge um novo estudo. O que aconteceu? Surgiu do mais recente. A pesquisa revisada por pares impulsiona a problema se agrava. Estudos publicados na última década propuseram que arranjos específicos das esculturas nos pilares constituem o mais antigo observatório astronômico do mundo, calendário potencialmente registrando um evento cósmico catastrófico datado de aproximadamente 10.950. A.C. Uma civilização capaz de codificar eventos estelares em pedra ao longo de múltiplos, cercados em um terreno de 22 acres, não é uma civilização que seja adequadamente descrito pela palavra primitivo, isto é, a fundação. Tudo o que a estátua revela sobre isso, o local fica em cima dele. Em setembro de 2024, escavações em os recintos de Göbekli Tepe revelaram uma estátua humanoide esculpida aproximadamente meio metro de altura. Foi encontrado, deitado de bruços na base de uma pedra, muro. Arqueólogos anunciaram o descoberta com considerável entusiasmo. A estátua, disseram, eles havia sido colocada ali deliberadamente como uma oferenda votiva, um objeto sagrado depositado sob a parede como um ato de devoção ritual, consistente com a espiritualidade neolítica, práticas documentadas em outros locais, em toda a região. A interpretação foi apresentada como a conclusão natural das evidências físicas, não é?
Comece pela própria parede. As paredes, esse fio condutor através dos recintos de Gobesi, são construídas com entulho de pedra bruta. Áspero, irregular, sem encaixe e arquitetonicamente rudimentar em todos os aspectos. Eles não compartilham nenhuma linguagem construtiva, independentemente dos pilares em forma de T que definem o local. Os pilares são extraído de rocha calcária com precisão controlada moldada com exatidão. Perfis geométricos transportados através de distâncias significativas e erguidas na vertical, em arranjos circulares organizados. As paredes são montes de pedra bruta. Colocando esses dois elementos dentro a mesma tradição construtiva exige, ignorando tudo o que diz respeito ao tecido físico, do site demonstra sobre a diferença entre eles. Eles não têm. Pertencem ao mesmo programa de construção. Eles não refletem o mesmo nível de conhecimento, intenção ou capacidade. Essa distinção é extremamente importante para qual é a localização exata da estátua, nos dizendo. Agora considere a estátua, ela mesma. É uma figura humana esculpida e sua base tem o formato de um pino, não de uma superfície plana. Base projetada para colocação horizontal. Uma estaca pontiaguda formada especificamente para ser cravado no chão e mantido em pé. Vertical visible. Este não é um detalhe ambíguo. O objeto foi projetado para um propósito específico. Orientação, e essa orientação era em pé. Foi encontrado no lado oposto. Orientação com a face para baixo sob rugoso. Entulho em uma parede que não pertence à mesma fase de construção que pilares de precisão que o circundam. A votação para oferecer interpretação requer, aceitando que os construtores originais de uma das pedras mais sofisticadas, canteiros de obras na pré-história humana, escolheram honrar seus deuses colocando uma estátua cuidadosamente esculpida com o rosto voltado para baixo no terra sob uma pilha de entulho não cortado. Exige aceitar que uma estátua construída com uma base de encaixe para exibição vertical, intencionalmente colocada na horizontal como seu posição de repouso final, requer tratar a parede como um ritual significativo, contexto quando a própria parede não tem relação arquitetônica significativa com qualquer outra coisa no local. O físico, as evidências não corroboram isso. Conclusão. O que isso sustenta é uma conta completamente diferente, uma que começa com o reconhecimento de que o que arqueólogos encontraram debaixo daquele muro não era um depósito ritual, era um objeto deslocado. E a questão de quem o deslocou e quando é onde a verdadeira história começa. A explicação mais coerente para o que a localização da estátua revela que não é complicado, mas requer aceitação. Algo que a arqueologia convencional tem se mostrado relutante em se pronunciar diretamente. Gobesi, tal como existe atualmente, não é produto de um único programa de construção. É produto de dois, e os responsáveis pela segunda fase não foram os mesmos que construíram a primeira. A evidência disso não está oculta. Está inscrita na estrutura física do sítio de forma tão clara que qualquer observador atento pode interpretá-la sem formação especializada. Os pilares em forma de T pertencem a uma tradição construtiva específica precisamente projetada geometricamente consistente, decorada com imagens tridimensionais complexas e disposta em recintos circulares com provável orientação astronômica. As paredes de entulho pertencem a uma construção completamente diferente. São rústicas, sem acabamento, arquitetonicamente pouco sofisticadas e em vários pontos, erguidas diretamente contra as faces dos pilares de forma a obscurecer as imagens esculpidas que esses pilares claramente deveriam exibir. Se as paredes e os pilares tivessem sido construídos pelas mesmas pessoas com a mesma intenção arquitetônica, obscurecer as esculturas seria uma contradição tão fundamental que exigiria explicação. Nenhuma explicação foi oferecida. A obstrução simplesmente existe e o campo a absorveu sem aparente desconforto. O que as evidências sugerem é uma sequência. Os construtores originais projetaram e construíram os recintos, ergueram os pilares, esculpiram as imagens e orientaram todo o complexo com uma precisão que implica um sofisticado conhecimento astronômico acumulado ao longo de gerações. Em algum momento, a ocupação original terminou. O sítio não foi imediatamente soterrado. Continuou a ser utilizado, mas as pessoas que o utilizaram posteriormente não eram as mesmas que o construíram. Encontraram uma estrutura pré-existente de extraordinária sofisticação e ocuparam-na com os meios disponíveis que não incluíam o conhecimento ou a capacidade que produziram os pilares. Construíram com o que tinham à disposição pedra bruta, entulho não talhado, paredes rudimentares preenchendo os espaços entre as estruturas que não compreendiam totalmente e que não conseguiam replicar. A estátua pertence à primeira fase. Foi esculpida com uma base de encaixe porque foi concebida para ficar de pé. Ela ficava em algum lugar dentro do complexo original visível ereta, parte da função que os recintos originalmente desempenhavam. Quando os segundos ocupantes chegaram e começaram a modificar o local, a estátua foi deslocada, derrubada, movida e por fim enterrada sob o muro de entulho adicionado pela ocupação posterior.
Não como um ato ritualístico, mas como consequência da troca de mãos entre dois grupos separados pelo conhecimento pelo tempo e provavelmente por séculos. Esta não é uma interpretação marginal criada para provocar. É a interpretação mais consistente com o que as evidências físicas em Göbekli realmente mostram. O sítio arqueológico tem duas vozes. A arqueologia tem dado ouvidos apenas a uma delas. Se o argumento sobre duas fases de construção distintas parece especulativo, considere o que seria necessário para resolvê-lo definitivamente. Seria preciso ter acesso a todo o sítio arqueológico. Seria necessário escavar, documentar e examinar cada pilar em sua forma completa para que a relação entre os pilares e as paredes pudesse ser estabelecida em todo o complexo, em vez de inferir a partir da fração que foi descoberta até o momento. Esse acesso não existe. E a razão pela qual não existe após 30 anos de escavações naquele que é indiscutivelmente o sítio arqueológico mais importante da Terra, é um problema que merece ser exposto claramente. Dos aproximadamente 200 pilares que se sabe existirem em Göbekli, cerca de 128 permanecem completamente enterrados, não parcialmente descobertos, não aguardando documentação final, completamente enterrados, não escavados, não vistos e não lidos. As imagens esculpidas em suas superfícies, qualquer informação que essas gravuras carreguem sobre as pessoas que as fizeram e o mundo que essas pessoas estavam registrando permanecem sob a terra. Este é o estado atual do sítio pré-agrícola mais estudado da história da humanidade, 3 décadas após o início das escavações sistemáticas. A situação dos pilares parcialmente escavados agrava o problema. O pilar 43 é a gravura mais reproduzida, mais extensivamente analisada e mais debatida publicamente em todo o sítio. Aparece em documentários, artigos acadêmicos e livros de história popular como a principal referência visual do que é Göbekli. Sua face esquerda e seção inferior nunca foram totalmente escavadas. Permanecem enterradas. O que está gravado ali se amplia a narrativa astronômica que os pesquisadores identificaram nas porções visíveis ou se introduz algo completamente diferente, ninguém sabe. O objeto mais importante do campo ainda não foi totalmente observado. Este não é um problema de recursos em nenhum sentido relevante. Göbekli não é um sítio inacessível soterrado sob uma cordilheira ou submerso. Trata-se de um projeto de remoção de entulho no topo de uma colina no sul da Turquia com uma infraestrutura de escavação já estabelecida. As ferramentas necessárias para acelerar o trabalho sem comprometer a integridade arqueológica existem e são utilizadas rotineiramente em sítios ao redor do mundo. Escaneamento LiDAR, documentação fotogramétrica, registro sistemático de camadas e filmagem em 360 graus podem capturar cada detalhe do processo de remoção em tempo real. A barreira física entre o estado atual do conhecimento e um sítio arqueológico totalmente documentado é a pedra e a terra. Não se trata de tecnologia, financiamento ou especialização. O que permanece enterrado em Göbekli pode ser o texto não gravado mais importante da história da humanidade. Os pilares visíveis já suscitaram propostas que desafiam fundamentalmente a cronologia aceita da civilização organizada. A questão do que os 128 pilares restantes esculpiram em suas superfícies não é uma nota de rodapé acadêmica. É a questão central e não resolvida de todo o sítio arqueológico e permanece sem solução por escolha própria. De todas as disputas interpretativas em torno de Göbekli, a questão de como e por que foi enterrado é a que tem a influência mais direta sobre tudo o mais. Ela determina como o sítio arqueológico deve ser interpretado, quem foram os construtores em relação aos povos que vieram depois deles e qual era de fato a intenção do ato de enterro. A área de pesquisa ainda não resolveu essa questão. Recuou da resposta original sem apresentar uma melhor. O consenso inicial era de que Göbekli foi deliberadamente enterrado por seus construtores por volta de 10.000 a.C. O sítio foi intencionalmente aterrado, coberto e selado sob a terra pela mesma civilização que o construiu. Essa explicação carregava uma certa lógica interna. Um enterro deliberado implica uma razão deliberada, preservação, ocultação, encerramento ritual ou resposta a uma ameaça externa. Essa visão posicionava os construtores como agentes que tomavam uma decisão ponderada sobre o destino daquilo que haviam criado. Nos últimos anos, esse consenso tem mudado discretamente. Vários arqueólogos agora argumentam que o sepultamento não foi intencional, mas sim natural. A erosão gradual das encostas ao longo dos séculos acumulou-se progressivamente sobre o local até que este ficou completamente coberto. A evidência que eles apresentam é a natureza estratificada e incremental do material de aterro que interpretam como consistente com deposição natural lenta em vez de aterro deliberado. A geografia física do local não corrobora essa conclusão. Göbekli situa-se perto do topo de sua colina.
O volume de material necessário para cobrir 22 acres de arquitetura monumental em pedra até a profundidade em que foi encontrado não tem uma fonte natural plausível na topografia circundante. Um deslizamento de terra requer uma colina acima do ponto de deposição. O local está próximo ao topo. A inclinação e a massa de terra disponível nas encostas acima dos recintos não explicam a escala de cobertura que o enterro representa. Ao observar o local e constatar a inclinação real do terreno em relação à pegada enterrada, a hipótese da erosão natural torna-se extremamente difícil de sustentar. Há ainda outro problema que a teoria do soterramento natural não consegue resolver. Se dezenas de milhares de toneladas de terra e pedra tivessem desabado sobre este local em repetidos deslizamentos ao longo dos séculos, os muros de entulho entre os pilares não teriam sobrevivido. Os próprios pilares, alguns pesando 10 toneladas e com mais de 5 metros de altura, teriam sido deslocados. O local apresentaria a assinatura caótica de repetidos movimentos de massa, mas não apresenta. Em vez disso, mostra um material filamentoso, estratificado e organizado, consistente com deposição gradual e controlada. Os escombros das paredes, caso pertençam a uma ocupação posterior e não à construção original, podem constituir o próprio mecanismo do sepultamento. Preencher o recinto sistematicamente camada por camada, pedra por pedra, num processo concebido não para destruir os pilares, mas para preservá-los. Isso não é erosão, é intencionalidade. O momento do sepultamento de Göbekli Tepe não é um dado isolado. Ele se insere em uma sequência muito maior de eventos. E quando o colocamos nesse contexto e observamos o que o cerca, as coincidências se acumulam a ponto de a coincidência deixar de ser uma explicação satisfatória. O período seco recente foi uma época de rápida e severa perturbação climática que assolou o planeta entre aproximadamente 12.900 e 11.600 anos atrás. As temperaturas despencaram em poucas décadas. As calotas polares que estavam recuando reverteram seu avanço. O nível do mar se desestabilizou. Ecossistemas que sustentavam populações humanas em todo o hemisfério norte foram desmantelados em escalas de tempo muito curtas para permitir uma adaptação gradual. A causa ainda é debatida, mas a principal hipótese apoiada por evidências físicas encontradas em vários continentes envolve um evento de impacto cósmico. Fragmentos de um cometa em desintegração atingiram a Terra e desencadearam uma cascata ambiental global. A síndrome dos olhos secos mais recente terminou abruptamente há aproximadamente 11.600 anos, com um rápido aquecimento que provocou uma elevação significativa do nível do mar em todo o planeta. Göbekli foi soterrado aproximadamente no mesmo momento. Essa correlação por si só já seria notável. O que a torna ainda mais notável é o conteúdo dos próprios pilares. Uma pesquisa revisada por pares, publicada no periódico Mediterranean Archaeology and Archaeometry, propôs que símbolos esculpidos específicos no pilar 43. O mesmo pilar, cujas seções inferiores permanecem sem escavação, registram um evento de impacto cósmico datado de aproximadamente 10.950 a.C. Nessa interpretação, as gravuras não são decorativas, mas sim documentais. Uma civilização sofisticada o suficiente para rastrear posições estelares ao longo de gerações codificou um registro da catástrofe em pedra, em um local que foi então enterrado no exato momento histórico em que as consequências da catástrofe estavam remodelando o planeta. Esta não é uma interpretação marginal imposta com base em evidências ambíguas. Trata-se de uma proposta revisada por pares, fundamentada em análises arqueoastronômicas da geometria e iconografia dos pilares. Pode não ser a palavra final, mas é uma palavra séria que exige um envolvimento sério em vez de uma rejeição institucional. Göbekli não é uma anomalia na paisagem regional. É um dos muitos sítios Ultrac identificados em toda a Anatólia datando do mesmo período, que representam coletivamente uma concentração de atividade humana complexa primitiva, sem paralelo em qualquer outro lugar da Terra naquela época. A cronologia civilizacional padrão situa o berço da sociedade humana organizada na Mesopotâmia vários milhares de anos depois. As evidências físicas no solo da Turquia situam a construção em um período anterior e mais ao norte. Se os construtores da fita de Göbekli previram o que estava por vir e a revestiram com seu material mais resistente, selando deliberadamente o local para preservá-lo contra o que quer que viesse a seguir, a estátua encontrada de bruços sob os escombros adquire um significado completamente diferente. Não se trata de uma oferenda ritual, mas de um remanescente, algo que sobreviveu ao aterro por já estar ali quando o enterro começou. Retorne à estátua uma figura esculpida com uma base de encaixe feita para ficar em pé, encontrada de bruços sob uma parede de entulho que não compartilha nenhuma linguagem construtiva com os pilares precisos que a cercam. Os arqueólogos ofereceram uma explicação.
A explicação não se encaixa no objeto, na parede ou no sítio arqueológico. Essa discrepância entre a versão institucional e o que as evidências físicas demonstram não é novidade em Gobeci. Está presente há 30 anos, expandindo-se discretamente à medida que cada novo estudo amplia as implicações do local para além do que o consenso está disposto a acompanhar. 128 pilares permanecem sob a terra. O pilar 43 permanece parcialmente indecifrado. Um sítio arqueológico que pode ter registrado em pedra uma catástrofe planetária ainda está em grande parte soterrado. A estátua foi encontrada. A explicação dada para ela não resistiu ao exame. Em um local tão significativo, isso não deveria ser o fim da investigação. Deveria ser o começo.